Fala CPV, tranquilidade? Seguindo aí essa sequência de vídeos que tem sobre o sistema público de saúde, eu decidi fazer um vídeo que envolvia a relação entre geografia e medicina. E aí em que ponto eu poderia juntar essas duas áreas da ciência. E aí eu acabei pensando a relação, o link que poderia existir entre geografia e epidemiologia, que é a parte que trata lá da difusão, estudo de difusão de doenças. E aí, nesse sentido, eu vou tentar trazer alguns aportes geográficos para a gente compreender não apenas o Covid-19, mas também a nossa realidade como um todo, de uma série de outras patologias que eventualmente a gente poderia analisar e estudar melhor. Tá? Primeira questão que eu quero colocar para vocês é que desde épocas imemoriais o ser humano ele circula pelo globo terrestre. Pela perspectiva da ciência, a vida surgiu na África e se espraiou pelo mundo a partir de um processo migratório. Esses processos migratórios não apenas circularam os corpos dos seres humanos, mas também circularam organismos invisíveis muitas vezes, assim como circularam também animais. Então, existe toda uma biota que também foi se espraiando pelo mundo na medida em que o movimento foi se intensificando. Então, o ser humano ele é desde a sua origem um ser do movimento. Ele circula, ele nunca está parado em um único ponto. E isso gera uma série de impactos e a gente vai trabalhar passo a passo que poderiam ser esses impactos a partir dessa relação de movimento constante que os seres humanos desenvolvem. Bom, pensando nesse sentido, eu trago para vocês, na verdade, dois conceitos geográficos que são importantes para a gente compreender uma série de questões de cunho social. O primeiro é o raciocínio geográfico, que é uma forma de se pensar que ela serve para quase todas as áreas das ciências humanas, e o complexo patogênico, que já é um vínculo muito mais estreito entre epidemiologia e geografia. Como é que funciona essas duas possibilidades de análise dos fenômenos? O primeiro é o raciocínio geográfico. Na primeira aula do ano a gente trabalhou os conceitos território, lugar, paisagem, região, que são conceitos geográficos. O que eu trago aqui hoje são os princípios geográficos. Então, os princípios geográficos são utilizados para analisar uma série de fenômenos que acontecem no nosso planeta. O primeiro princípio é o princípio da extensão, que trabalha com a ideia de você mensurar e localizar um fenômeno na superfície terrestre. E a gente pode dar um exemplo bem prático. Um ônibus tombou ali na Passarela 7, na altura da Escola Bahia. Então, já localizamos na superfície terrestre onde aconteceu. Escola Bahia, Avenida Brasil. Até onde vai a amplitude desse fenômeno? Gerou um engarrafamento que vai até Realengo. Mensurei e localizei. Georreferenciei no espaço geográfico e fiz uma medição de até onde vai a influência desse fato ou fenômeno. Isso, por exemplo, serviria para a gente trabalhar o princípio da extensão. Tem o princípio da analogia, que é um princípio que trabalha com análises comparativas. Então eu pego um fato ou um fenômeno de um lugar e analiso como em outras áreas esse fato ou fenômeno acontece. Ou se ele não acontece, e se acontece, acontece igual ou diferente. Então tudo isso parte do princípio da analogia, que você vai trabalhar os estudos das grandes áreas e vai comparando e vendo o que é igual e o que é diferente na possibilidade interpretativa sobre o espaço geográfico. Tem o princípio da causalidade, que é explicar o porquê dos fatos, que é um princípio que ultrapassa a geografia. Na verdade, é um princípio da ciência como um todo, a causalidade de um fato ou fenômeno. Então você vai estudar como se forma, o porquê se forma um fato ou um fenômeno que acontece no nosso planeta. Tem um princípio que eu acho que é importantíssimo, que é o princípio da conexidade, que esse princípio trabalha com a ideia de que os fatos ou fenômenos que acontecem no planeta Terra, eles nunca são isolados. Pelo contrário, eles magnetizam outros fenômenos. Então, algo que acontece em um lugar gera um impacto em outro, mesmo que você esteja ali a uma distância muito grande. O Covid-19 surgiu na China, mas ele se espraiou pelo mundo, ou seja, há uma conexidade. O Covid-19 ele é um vírus, mas ele está impactando a economia.
está impactando o transporte, está impactando a nossa aula no CPV. Viu como os fenômenos eles estão todos encadeados e o princípio da conexidade trabalha justamente com isso. E tem o princípio da atividade, que parte do princípio de que todo fenômeno, fato e o próprio espaço geográfico, ele está em atividade, ele está em transformação. O Milton Santos dizia que o espaço é o acúmulo desigual de tempos. O tempo de Nova York é mais avançado. Logo, o espaço de Nova York é mais avançado. O tempo dos aborígenes no meio da Austrália é outro, um tempo mais lento. Logo, o espaço deles é diferente. Então, o processo, essa atividade, esse movimento, essa transformação, ela nunca cessa. Ela está sempre ali caminhando ao longo do espaço geográfico que existe no nosso planeta Terra. E nós temos ali, aí na imagem, o complexo patogênico, que já é algo específico numa relação, numa interface direta entre geografia e medicina. A ideia do complexo patogênico é um pressuposto de que o surgimento e difusão de doenças parte do encadeamento do plano biológico, do plano social e do plano físico. O plano biológico são as características dos organismos vivos. O plano social é a capacidade técnica que os seres humanos possuem de transformar o seu espaço geográfico, a sua realidade. E o plano físico são os fatores naturais, como altitude, temperatura, vegetação, entre outros, que vão ali ser características da natureza do espaço. Desse encadeamento, desse encontro entre esses três planos, é que surgiria o complexo patogênico. Seria a condição ideal para o surgimento e difusão de doenças. Essa teoria do complexo patogênico ela foi construída por um geógrafo chamado Max Sorge, que era um cara que trabalhava no limite entre geografia e medicina, e geografia e biologia, então era alguém que era bastante versado no campo da medicina e também no campo da biologia. E ele vai estudar as realidades biogeográficas que aconteciam no planeta para chegar nessa conclusão. E é que a gente tem uma ilustração do complexo patogênico a partir de um organograma. Então você tem o plano biológico, que é a característica do ser vivo, o plano social, que é a capacidade técnica de transformar, o plano físico, que são os fatores naturais, e o núcleo do complexo patogênico, ou seja, o encontro de todos esses planos, a centralidade desses planos, vai revelar o núcleo que vai possibilitar o surgimento e difusão de determinados agentes patógenos. E aí, o complexo patogênico, ele tem essa relação integrativa que é bem interessante para a gente poder compreender como funciona um fenômeno. Olhar um fenômeno não a partir de um ponto, e sim de uma totalidade. Então é importante que a gente aprenda a compreender as informações em um contexto e um conjunto. Toda informação ela sempre vem em contexto, em conjunto. Vem na parte e vem na totalidade. O que nós precisamos é cada vez mais compreender as coisas enquanto totalidade, não apenas como o particular. Ok? Aí, a partir dessa rápida explicação sobre princípio geográfico e complexo patogênico, eu trago algumas outras questões para a gente debater que tem a ver com a integração e a mundialização. E aí a integração do mundo é um dos fatores que mais contribuiu na difusão de agentes patógenos e pandemias através dos continentes. E tem alguns tópicos para a gente trabalhar e que são e foram influenciadores do processo de difusão de agentes patógenos por todos os continentes. Primeira questão que eu acho que é interessante, tem a ver com a geografia, é o surgimento da agricultura. O ser humano, antes do surgimento da agricultura, ele era nômade, praticava o nomadismo. Então eles eram caçadores e coletores. Eles não produziam o seu próprio alimento. Só que com o advento da agricultura, cada vez mais o ser humano passa a desenvolver as suas formas de alimentação. E aí o que acontece a partir daí? Os silos, as áreas em que você utilizava para reservar
os alimentos, são também áreas que vão atrair agentes difusores de doença, como, por exemplo, ratos, insetos, entre outros. E isso vai gerar uma grande difusão de agentes vetores transmissores de doença pelo mundo, a partir do surgimento da agricultura. Tem também a questão que envolve as antigas rotas de comércio, e aí essa questão das rotas de comércio é interessante porque o ser humano ele faz comércio desde épocas imemoriais. Você tem lá a rota da seda, a rota transsaariana e várias outras rotas que vão existir desde milhares de anos atrás. E aí, o que acontece? Se o ser humano ele vai e se desloca por essas rotas através do comércio, os agentes vetores de doença também se deslocam por essas rotas através do comércio. E a gente pode dar um exemplo interessante, que é a varíola. A varíola é uma doença que ela, supostamente, segundo os pesquisadores da área, surgiu na Índia. E da Índia ela foi se espalhando pela Ásia Central, Oriente Médio, até chegar na Europa. Como é que se fez esse processo que vai da Índia até a Europa? Através das rotas comerciais. A gente não pode esquecer que você tem por ali passando a rota da seda, você tinha ali as rotas de comércio do Afeganistão, que sempre foi um lugar de passagem, você tem os mercadores árabes. Então todos eles contribuíram na difusão, através das suas rotas de comércio, na difusão desses agentes patógenos pelo mundo. Tem também a questão da colonização e do imperialismo, e aqui a gente abre brecha para uma série de questões interessantes, sobretudo associadas à América, que é o continente onde nós vivemos. O processo de colonização e imperialismo, ele maximizou o contato entre os territórios. Então, continentes isolados, como era o caso da América, ou lá da Oceania, Austrália e as ilhas da Oceania, eram áreas isoladas. Com o processo de colonização e imperialismo, essas áreas são conectadas no mundo, ainda que de forma menos intensa do que é hoje, já estava conectado. E a gente tem, no caso da América, exemplos que são interessantes e emblemáticos, para a gente poder trabalhar. O Colombo, quando chegou na América, ele não vai apenas fazer a conexão América-Europa. Ele vai também trazer agentes difusores de doença da Europa para o continente americano. E agentes que não existiam na América. E aí, Flávio e Amanda podem até depois explicar melhor isso, quando populações que nunca se encontraram, se encontram, existe ali uma enorme sensibilidade imunológica. Então, uma doença nova, ela pode causar um estrago enorme. No caso da América, a arma mais poderosa da colonização foi a varíola. A varíola é a maior arma que os europeus utilizaram na América. Não é a pólvora, a arma de fogo, é a varíola. Por quê? A varíola foi capaz de dizimar populações inteiras que existiam na América e que tinham um sistema imunológico muito baixo, incapaz de se proteger de um agente patógeno novo, que era o caso da varíola. O Hernán Cortés, que é o cara que vai conquistar o México, Cortés conquista o México e dizima os astecas, mas ele teve ao seu lado a varíola como um soldado incansável que trabalha dia e noite e percorre longas distâncias. Cortés deixava pela estrada roupas de soldados que tinham sido contaminados com varíola, para que os nativos pegassem a roupa e de alguma forma obtivesse a doença. E aí fizesse a propagação rápida entre os seus núcleos populacionais. Francisco Pizarro, quando chegou em Cusco, no Peru, aqui na América do Sul, quando ele chegou lá, a varíola já tinha chegado. A varíola chegou em Cusco antes dos colonizadores, porque ela já tinha sido introduzida no México pelo Hernán Cortés. Isso demonstra como os agentes vetores de doenças foram armas poderosíssimas usadas pela colonização.
No caso dos europeus, a maioria dos patógenos que eram endêmicos, endêmicos não, mas que surgiram na Europa, ou que eram apenas epidêmicos na Europa, a maioria das doenças que lá existia se espraiou para o mundo inteiro. E aí, os europeus, não sei se vocês já pararam para pensar, mas a América é colonizada em 1492, 1500. A Europa só vai entrar com força na África em 1830. Antes disso, os europeus não entravam na África com intensidade. Você tinha feitorias no litoral. Por quê? Da mesma forma como os agentes patógenos eram armas poderosas a favor dos europeus na América, na África esses mesmos agentes patógenos agiam no processo contrário. A malária, por exemplo, era uma doença que matava muitos europeus ali. Por isso que a costa oeste da África era chamado de cemitério dos brancos, porque os brancos não conseguiam ultrapassar a costa oeste da África, porque ali você tinha ali áreas epidêmicas de malária que matavam com a intensidade muito grande. Então eram verdadeiros ambientes mortíferos para o homem europeu. Somente quando a técnica avança, e aí a gente está falando do século XIX, mais ou menos 1815, 1830, é que você consegue iniciar uma colonização já dentro da lógica do imperialismo, mais intenso no continente africano. A gente pode dar outro exemplo. Na Nova Zelândia você tem os maores, que são famosos pela tatuagem maori, o tribal. Eles são um grupamento indígena nativo da Nova Zelândia e eles foram dizimados através da sífilis, que foi levada pelos europeus para aquele continente. E aí os colonizadores, que eles chamavam de Pecarra lá na Nova Zelândia, os Pecarra estupravam as mulheres maori, e essas mulheres maori depois tinham relações sexuais com seus parceiros e eles eram poligâmicos, e isso difundiu a sífilis com intensidade muito grande na Nova Zelândia. Então, olha como a colonização esteve diretamente associada a essa questão da difusão de doenças. Uma vez eu estava explicando para um aluno e ela perguntou, e a América mandou alguma doença para a Europa? No campo da ciência, tem uma vertente que diz que a sífilis, aliás, talvez seja a vertente mais numerosa de pessoas que pesquisam epidemiologia, que indicam que a sífilis teria sido talvez a única doença da América levada para a Europa no processo de colonização, mas que ainda assim não teve a magnitude, a potência, a capacidade mortífera que a varíola teve no continente americano. A gente tem a expansão capitalista, e aí industrialização e urbanização, e isso intensifica também os vetores de doença, porque agora você vai criar situações em que as cidades urbanizadas, processos de industrialização, aglomerações populacionais cada vez maiores, e elas vão contribuir para que esse processo de difusão de doenças se intensifique. Tem um caso interessante que é do século XIX, que é esse século da industrialização e da urbanização, que é os surtos de cólera. Os surtos de cólera que acontecem em Londres, foi mais de um, mas o primeiro deles vai dar origem, por exemplo, ao geoprocessamento. Hoje a gente usa geoprocessamento em várias coisas, no GPS, no Uber, entre outras questões. Esse geoprocessamento surgiu no século XIX com a necessidade de se mapear e descobrir onde era o foco e epidemia de cólera. Obviamente que não havia computador no século XIX, então era um geoprocessamento feito de forma analógica, mas que com o passar do tempo foi se transformando e virou o geoprocessamento digital que a gente tem hoje, por exemplo, no Uber. Nós colocamos ali o endereço de destino e o mapa vai calcular, vai geoprocessar as informações e vai dizer a rota adequada para que nós possamos chegar ao lugar onde queremos. Então, isso surgiu com esses avanços do capitalismo, da urbanização, do crescimento populacional e da aglomeração demográfica cada vez maior. Livro para conhecer um pouco essa realidade de aglomeração, expansão capitalista e industrialização. Londres e Paris no século XIX, o espetáculo da pobreza. E por último, tem a questão da globalização e o repovoamento do mundo e os fluxos migratórios, que são uma questão mais contemporânea. Hoje nós somos muito mais
móveis do que éramos no passado, e isso facilita cada vez mais a difusão dessas doenças por todo o planeta. A gente tem o caso aí do alemão que estava na China, chegou na Itália e contaminou a Itália, e o caos que está a Itália hoje. Então, esse processo de circulação das pessoas pelo mundo, hoje ele é muito mais intenso, porque a partir das grandes navegações tem todo um repovoamento do mundo. E sobretudo a partir também de 1970, com a terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científico-Informacional, os meios de transporte se ampliaram, ficaram mais velozes, com a maior capacidade, foram barateados, e isso maximizou a circulação de pessoas pelo mundo. E aí, como eu falei, às vezes circula a pessoa, mas às vezes também circula junto da pessoa uma série de agentes microbióticos que são invisíveis, mas que podem ali de alguma forma impactar e difundir doenças. Em relação ao Covid, eu trouxe aqui só alguns apontamentos interessantes a partir do âmbito geográfico, para a gente poder analisar o tamanho do choque, ou seja, qual é a magnitude que esse fenômeno chamado Covid-19 foi capaz de atingir. E aí, princípio da extensão, a gente mensura e localiza. O tempo da duração, isso é importante porque quanto tempo a gente vai levar para se recuperar desse fenômeno, desse fato que está acontecendo. Uma outra questão que eu acho que é importante, como é que a gente vai agir frente a isso? Vai ser o fechamento nacional e cada país age e controla de uma forma, ou vai haver uma campanha global? Então essa relação local e global tão presente na globalização, ela entra novamente em evidência. Então o que é primordial? É só o meu país ou é o planeta? É o meu continente ou é só o meu país? Essas relações escalares são importantes de ser analisadas. A causalidade, a gente precisa descobrir a causa desse fenômeno, como surgiu e tal, mas isso demanda tempo. Tem um aspecto geoeconômico, que é importante para a gente saber. Isso é um marco econômico de crise, como foi a crise de 1929, a crise da década de 70, a crise dos anos 80, a crise de 99 lá da Ásia, a crise de 2008. Será que estamos entrando num novo período de crise? E como a gente vai fazer novos rearranjos econômicos? Isso tudo a partir da difusão desse vírus. Então, viu como os fenômenos estão totalmente encadeados. E tem uma última perspectiva para a gente poder fechar nosso vídeo, que é falar sobre a geopolítica. Surgiu recentemente aí a troca de acusações entre Estados Unidos e China, um acusando o outro de ter criado o vírus, e aí fica colocado no ar uma série de troca de farpas entre estados. Tá? E nesse meio tempo tem alguns absurdos que vão surgindo. Por exemplo, nós temos aí o filho do presidente que foi falar besteira sobre a China, e aí o embaixador chinês rebateu, e aí depois o diplomata brasileiro lá do Itamaraty rebateu de novo. Então, como é que dá essas relações geopolíticas nesse período sensível de crise? E é uma crise econômica, além de ser uma crise biológica, em primeiro lugar. Então, existe uma crise social, que é de saúde em primeiro lugar, só que essa crise gera outra, que é a crise econômica. E o setor da economia, ele talvez seja o único setor que consiga espraiar impacto para todos os lados. E aí, nesse sentido, como fica essa relação política entre as potências e como é que fica o Brasil nessa relação? Então a gente precisa pensar aí. Eu quis trazer para vocês alguns apontamentos, obviamente que não tem... tem mais, aliás, tem muito mais apontamentos do que esses, mas é só para a gente ficar por aqui, e a gente vai trabalhando e discutindo na medida que for surgindo aí dúvidas, impasses, sugestões, apontamentos, divergências. A gente vai trocando e vai dialogando, beleza? Fechamos então, até a próxima. Valeu, galera!